Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre os ATP 250 de Almaty, de Bruxelas e de Estocolmo. A gente teve muitos jogos acontecendo hoje, estamos aqui para comentar sobre os resultados, o que vai vir amanhã. Normalmente é a partir da quarta-feira que começa a estreia dos principais cabeças de chave. Normalmente, né? Vamos ver o que acontece, até porque assim, né? Tende a acontecer a estreia deles na segunda rodada, né? E aí quinta-feira pode começar quartas, sexta semis, a final no sábado. Não é incomum que as finais sejam no sábado, até para que eles se preparem para torneios maiores, como é o caso do ATP 500 aí de Basel e Viena, né? Tipo, alguns vão ter que jogar o quali lá, entende? Mas, de qualquer maneira, a gente tem uns jogos ali que surpreenderam alguns resultados, outros obviamente que acabam sendo frustrantes dependendo de certos atletas, como é o caso do jogo do João, e a gente vai comentar tudo isso aqui, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né? Começando aqui pelo torneio de Almaty, no Cazaquistão, o Adam Walton venceu o Tristan Skulkate por 2-1, 7-6, 6-7, 6-2, uma boa vitória para o Walton, um jogo duro, mas nessa batalha de australianos venceu aquele que para mim é um pouco mais versátil, né? E o Skulkate é um bom jogador, saca muito bem, mas a meu ver ele tem muita dificuldade nas trocas de fundo de quadra, na toa só ganhou 42% dos pontos com o segundo serviço, em comparação a 53% do compatriota, que ainda colocou mais primeiro saque em quadra, 73% contra 66%, né? E salvou mais breakpoints, de 7 breakpoints ele salvou 6, e 5 que ele produziu ele aproveitou 3, então efetivo o Adam Walton. O Alexander Vukic venceu o alemão Topol por 2-1, 6-3, 6-4, quer dizer, 3-6, 6-1, boa vitória por parte do australiano, que teve uma queda de nível no segundo set, mas conseguiu reorganizar e fazer um grande terceiro set para vencer o alemão 277 do mundo que veio do quali e quase aprontou para cima do Vukic, né? O Skatov ia enfrentar o Nicolas Jarre, que acabou desistindo antes do começo ali das partidas, e com isso o Lucky Loser, que podemos assim dizer, o Rinky Dikata, acabou entrando no lugar e acabou aproveitando a oportunidade, venceu o tenista kazakh por 2-7-1, 7-6, 2-6, 6-3, jogo duro, 2 horas e 14 minutos, mas o australiano aproveita a oportunidade, visto que não é um bom ano, já que ele caiu para fora do top 100. O Brandon Nakashima venceu o Medjedovic por 2-7-0, 7-6, 6-2. Medjedovic vai se comprovando um dos maiores desperdícios de talento, né? Porque é um jogador habilidoso, é um jogador que tem muita mão, mas extremamente problemático em termos de mobilidade. Ele é muito lento em quadra, e aí isso tem feito muita dificuldade para ele, porque as pessoas perceberam, né? Bora colocar esse cara em movimento, que ele tem mais dificuldade para acelerar, mais dificuldade para construir os pontos, né? Machuca menos, ele se defende pior, então aproveitar essas fragilidades dele para conseguir começar a crescer nesses confrontos contra ele. E a gente teve o Alexander Shevchenko vencendo o Laszlo Djere por 2-0. O primeiro set 7-6 com um tie-break tranquilo, 7-1. O segundo set 7-6, mas com um tie-break incrível de 14-12. Isso mesmo, um tie-break de 14-12, sendo que ele teve que salvar 3 set points por parte do Laszlo Djere. E olha, precisou de 5 match points para poder fechar a partida, mas ele conseguiu fechar, e com isso o Alexander Shevchenko avança para se não me engano, a segunda rodada, né, assim podemos dizer, do ATP 250 de Almaty, mas talvez já seja ali indo para a terceira, não dá para aqui ter certeza, mas boa vitória para o Shevchenko, acredito que seja a segunda rodada. E o que temos para amanhã? Yana Nastruff vai enfrentar o Mackenzie McDonald, a Tukazuki já enfrenta o Shintaro Mochizuki, o Sukaev vai enfrentar o Alex Mikkelsen, Gabriel Diallo, que já jogou nesse torneio, enfrenta o James Duckworth, Idikata enfrenta o Flávio Koboli, Shevchenko enfrenta o Mute, Nakashima enfrenta o Marojan, né? O Medvedev, por exemplo, que vai enfrentar o Adam Walton, esse jogo só deve acontecer na quinta-feira, o que nos pressupõe que quartas de final na sexta, então esse torneio acaba no domingo, né? Então esse foi o Almaty, né? Em Bruxelas, a gente teve jogos como o Spizirri contra o Pedro Martínez, um americano que é lucky loser, né? Acabou entrando no torneio por desistência, venceu o Pedro Martínez com enorme tranquilidade, 6-4, 6-1. Quadradura rápida não é a praia do Pedro Martínez, realmente não é a superfície que ele joga bem, e esse tipo de jogo demonstra muito isso, né? De 6-4, 6-1, Spizirri é um americano que tem talento, mas ainda tipo assim, não é um cara que alcançou a maturidade tática necessária, porém, nesse tipo de superfície que encaixa melhor o jogo dele, ele mostrou superioridade. O Gilles
Gilles Arnaud Bali venceu o Daniel Altmaier por 2-7-1. Não é um bom momento de temporada para o Altmaier, convenhamos, né? Mais uma derrota para ele, 6-4, 6-7, 6-3 para o Gilles Arnaud Bali, o tenista da Bélgica que entrou pelo quali, acaba avançando de fase, boa vitória para o Arnaud Bali. O Valentin Roya passou por cima de Sebastian Baez, que é cabeça de chave, mas a gente sabe que quadradura também não é a praia do Baez, 6-2, 6-3. Quando começar fevereiro, o Saibro, com muito calor e umidade, o Baez vai jogar bem. Mas no resto do ano a gente não pode esperar muita coisa dele, porque não é o estilo de jogo que encaixa com as outras superfícies, né? E nem mesmo com condições de Saibro diferentes, como é o caso da Europa, onde você tem menos calor presente, né? O Francisco Comensanha ganhou do Davi Goffin por 2-0, 7-6, 6-4. Fez a diferença a questão do saque, 79% de pontos com o primeiro saque para o Comensanha. O Goffin até que não foi mal, 71%, e até mesmo com o segundo, que é a fraqueza do Comensanha, mas também é a fraqueza do Goffin, se a gente pode dizer assim, 46-45, né? Em breakpoints, o Goffin teve 4, aproveitou 2. O Comensanha teve 3 e aproveitou todos os 3. Mas é um belo jogo do Comensanha, 9 aces, 2 duplas faltas contra 5 aces e 6 duplas faltas do Goffin. O número de duplas faltas não ajuda o belga, que já sai do top 100. E assim, né, eu não sei quanto tempo o Goffin mantém a carreira dele, mas esse ano, depois de ter um momento legal ali em Miami, ganhando do Carlos Alcaraz, assim, não tá indicando uma longevidade tão grande para ele, que é uma pena, porque eu gosto de ver ele jogando tênis, e essa partida foi legal. Mas ele perder dentro das regras dele para um saibreiro clássico como o Comensanha, que eu elogio muito, até fiz vídeo aqui elogiando ele, né? Não é muito otimista, né? E o Collignon venceu os Zizou-Bergs, né? O Bergs é um cara muito inconsistente, né? Não é um cara que consegue garantir também grandes campanhas, ótimo tenista, mas acabou perdendo aí pro Collignon 6-4, 7-6. Esse vem jogando bem, inclusive, recentemente. Mais uma boa atuação pro Rafael Collignon. Então, Collignon avança. E encerrando a rodada, a gente teve Botic van der Zandschulp contra o João Fonseca, 7-5, 7-6 para o tenista holandês, né? Que saca muito bem, 15 aces na partida para o Botic van der Zandschulp, 88% dos pontos com o primeiro saque, 42 de 48, né? O João teve apenas 66% dos pontos com o primeiro saque, 37 de 56, né? Isso já foi uma diferença bem grande na partida, mas principalmente, né, eu acho que o João tem que trabalhar melhor essa questão da devolução. Eu acho que na maior parte do tempo é apressada e eu acho que ele tem que se preocupar mais em colocar a bola em quadra do que tentar agredir, tomar o comando do ponto na primeira bola. Ele tem que esperar esse momento. E eu acho que o Botic, estrategicamente falando, na partida se desenvolveu melhor que o João, entendeu melhor a partida e é por isso assim que ele não largou em nenhum momento, pressionou enquanto pôde e aproveitou a experiência dele para vencer o brasileiro, que a minha ver também paga o preço também de ter um ritmo de jogo que tem sido escasso pelos grandes espaçamentos que o calendário tem dado, né? Quentin Halles vai enfrentar o Nicolas Basilashvili amanhã, o Sina vai enfrentar o Damir Dzumu, Benjamin Bonzinho enfrenta o Valentin Roya, Matteo Arnaldi enfrenta Yannick Hanfmann, o Arnaud Bali vai enfrentar o Jirele Hetka, Collignon enfrenta o Comensanha e o Marcos Giron vai enfrentar Alejandro Davidovich Fokina, que é um dos favoritos ao título em Bruxelas. Curioso para ver como essa partida se desenvolve, né? E em Estocolmo, né, a gente teve a vitória, né? Tipo, o que a gente teve hoje, né? Tipo, deixa eu colocar aqui, misturar os dias aqui, né? Tipo, mas a gente teve o Léo Borg, o filho do Bjorn Borg. Esse aqui foi de ontem, né? Tipo, mas de qualquer maneira, né? Tipo, é que tá. O SofaScore ficou meio confuso, né? O Thomas Martin Etcheverry ganhou do Laial, tenista da Estônia, por 2-7-1, 7-6, 6-7, 6-3, 2 horas e 55. Uma temporada apagadíssima do Etcheverry, inclusive ele caiu no ranking, ele chegou a estar no top 30 e agora ele está em 63 do mundo. Não é um tenista que conseguiu adicionar repertório ao jogo dele. É bom jogador, mas eu falei muitas vezes, né, não tem nada de excepcional na qualidade dos golpes dele no fundo de quadra, no saque, na devolução. Faz tudo certinho, mas também não faz nada de excepcional, né? Nada de horripilante, nada de excepcional, entende? Dá para até chamar de Nakashima argentino, né? Mas, de qualquer maneira, consegue uma boa vitória e muito longa, né? O tempo de partida, né? O Matt Kratz venceu o Misolic por 2-7-0, duplo 6-2. Vitória muito tranquila pro Matt Kratz. O Cilic venceu o Budkovski Aer, né? Esse tenista norueguês, né? O Nikolai Budkovski Aer, que até começou bem o jogo, mas o Marin Cilic depois foi tomando o comando da partida, 7-5, 6-3, destaca os 12 aces que ele produziu na partida, 85% dos pontos com o primeiro saque, jogou muito bem o Cilic no seu serviço, né? Os irmãos Zimmer se enfrentaram, né? E Elias Zimmer ganhou do Mikael Ymer, né? Tipo, o Mikael Ymer normalmente é conhecido como o melhor irmão, mas coitado, né? A punição de doping dele, que eu queria até falar aqui, né? E assim, ele não tem o benefício do Brooksby, né? Que o Brooksby também foi punido pela mesma coisa, 3 faltas em exames antidoping no
num período de um ano, só que ele é americano, né? Tem muito torneio dos Estados Unidos, muito convite para ele, né? E ele conseguiu se recuperar. O Ymer não. O Ymer não conseguiu se recuperar, inclusive é só 617 do mundo, tá muito difícil para ele. E ele já vem jogando pouco também, isso não tá ajudando ele. E a derrota aí pro Elias Ymer foi dura, né? 6-2, 7-6. Eu vi o jogo e o Elias Ymer jogou muito bem, né? Mas o Mikael Ymer, longe do nível que ele apresentou, acho que em 2023, né? Quando ele ganhou do Fritz no Wimbledon, teve algumas partidas boas. Em 2022, o Mikael Ymer chegou a ganhar do Yannick Sinner na Copa Davis. Vai lembrar, é um dos tenistas com, tipo assim, head-to-head perfeito contra o Alcaraz, 2-0. Óbvio que enfrentou o Alcaraz no momento ainda muito precoce da carreira dele, né? Matteo Berrettini venceu o Zepieri por 2-0, 6-4, 6-2. Baita atuação do Berrettini, que tem uma oportunidade de título aí. Mas vamos ver como ele vai se comportar, né? A gente tem que ver isso também se tratando do Berrettini. E o que a gente tem para amanhã? Arthur Ferry contra Lorenzo Sônego. Jesper de Jong contra Marton Fucsovics. Sebastian Korda contra o Matkrat. Marin Cilic contra Casper Ruud. Esse jogo é bom. Léo Borg contra Denis Shapovalov. Hugo Humbert e Matteo Berrettini. Esse jogo já acontece na quinta-feira, eu tô vendo aqui. Aí tem Elias Ymer, Jacob Fernley, Thomas Matijeveri e Getmanovic. Mas é um bom jogo, Hugo Humbert e Berrettini. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.